Vou ter que chamar a atenção do meu fiscal. Pessoal, coloquei para gravar, tá? Desculpa aí, a gafe da prof, ainda bem que eu me atentei aí a tempo ainda, porque nós estamos no início, né, aí da parte da cadeia alimentar. Então, assim, eu acho que dá para a gente se conscientizar e tentar melhorar a nossa dieta, porque é aquele negócio, né? Os seres, eles se alimentam porque eles precisam se alimentar, e não porque eles amam se alimentar. Então, putz, a gente come porque a gente ama comer. Eu amo comer, eu sou de touro, meu, eu adoro comida, né? Então, assim, a minha vida, eu vivo para comer, eu não como para viver. E o certo seria comer para viver. Você come porque você precisa de energia, a tua energia vem do alimento. Mas você não precisa ficar comendo toda hora, que nem eu, por exemplo, né? Ou comendo horrores. Então, assim, é toda uma. Você vê que até assim, essa evolução do pensamento com relação à nossa saúde e tudo mais, está tudo ligado à questão, né, de você se reeducar, de você aprender a talvez tratar o seu corpo melhor, ter mais respeito, né, pela sua comida, pelo seu alimento, o que você ingere, assim por diante. Então, eu tive, assim, eu passei a assistir todos esses documentários, filmes, e sempre gostei muito de informação a respeito, e eu tento comer uma parada, às vezes, veg, né? Tento, às vezes, durante a semana aqui em casa, tipo, putz, carne não é todo dia, a gente não faz todo dia carne, né? Então a gente tenta dar uma compensada, né? Que vai resolver? Não vai, né? Porque sou só eu e alguns poucos, né? Mas teria que ser uma conscientização universal, né? Mas aí você acaba batendo de frente com questões culturais, com questões políticas e assim por diante, né? Então é uma série assim de situações que eu acho que depende do indivíduo, né? Então, se o indivíduo ele busca conhecer, ele busca se reeducar e entender essas questões, eu acho que ele fica mais evoluído e consegue, né? Quem sabe até melhorar algumas situações quando você tem força política e força econômica e força, né, de influência mesmo. Então, essa questão é bem polêmica, né? Mas, voltando aqui, então, esse seria um ecossistema, tá, pessoal? Em uma cadeia alimentar aqui representada, num sistema aquático, né? Mais voltada para um ecossistema aquático. Muito bem. Aí a gente tem a representação de uma teia alimentar, né? Então, essa teia alimentar, você tem diferentes seres que habitam diferentes microecossistemas, né, dentro de determinadas regiões. Então, foi o que eu falei em aulas passadas sobre delimitação de um ecossistema. Um aluno me pergunta, prof, mas qual que é o tamanho de um ecossistema? Ou, prof, como que eu consigo delimitar um ecossistema? Ecossistema é uma visão, né, e é um conceito bem geral do que acontece em determinada região, e essa região pode ser micro ou macro, né? Então, nesse caso, a gente está avaliando aqui na teia alimentar diferentes seres que habitam, né, diferentes microecossistemas e que podem estar embutidos num ecossistema maior ou num bioma, né? Então, você vê aqui os produtores, né? Então, esses caras aqui, né, são os produtores desse ecossistema, né, ou desse bioma. Aqui você tem consumidores de primeira ordem, os consumidores primários, que vão, então, se alimentar, né, desses produtores. E você vê que existe uma teia, porque um produtor, né, pode alimentar várias espécies, assim como um consumidor primário pode alimentar diferentes espécies também, né? E veja, esse cara aqui, a zebrinha, eu não sei se vocês veem meu cursor do mouse, mas vou falar então, esse carinha aqui, a zebrinha, por exemplo, apesar dele ser um consumidor de primeira ordem, que ele se alimenta dos produtores, ele vai servir de alimento só para o consumidor ou consumidor de terceira ordem, né? Então, toda essa relação aqui entre, né, a alimentação, a cadeia alimentar, ela acaba se formando como uma teia. Então, não existem sistemas alimentares lineares, que foi o que eu apresentei anteriormente, né, ali do ecossistema aquático, mas eles também se convergem e podem criar interações significadas, né? Então, a gente tem aí uma teia, né, uma caracterização de uma teia alimentar em que vários ecossistemas podem estar inseridos. Aí a gente tem a definição de habitat,
e nicho ecológico, né? Então, o que é o nicho? Quando a gente fala de nicho, é uma locação, um local em que alguém exerce uma determinada função, né? Ah, você não pertence a esse nicho, né? Então, quando a gente fala assim, é porque é a, a, a questão da funcionalidade de um ser dentro de um determinado lugar, né? Então, o nicho ecológico é o papel que determinado ser vivo vai desempenhar, né, naquele determinado ambiente. Então, nicho ecológico, o que é aquele ser vivo, qual é o papel daquele ser vivo dentro daquele ecossistema? Gente, só um pouquinho que eu vou berrar aqui com o meu dog, porque ele tá, tipo, impossível, peraí. Ai, não sei como é que... Ele parou, ele só soube que eu ia berrar com ele. Então, o nicho, nicho ecológico é isso, é o papel, é a função daquele ser vivo dentro daquele ecossistema. O habitat é o lugar onde aquele ser vivo vive, né? Então, é o lugar daquele ser vivo, é o habitat dele. Ele não pode viver em outro habitat, em outra região, em outro lugar, né? É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, né, com alguns seres que foram trazidos e foram levados e que não conseguiram, às vezes, sobreviver àquela determinada região, né? Então, por exemplo, se você traz um urso, né, polar para uma região tropical, você vai ter que ter todo um sistema desenvolvido para poder atender as necessidades daquele animal, né, com relação à temperatura, com relação ao habitat que ele estava acostumado, né? Então, é uma série de situações quando você tira um ser vivo de dentro do nicho ecológico dele, de dentro do habitat dele, né? Você causa um desequilíbrio, tanto no local onde você levou aquele ser vivo, tanto no local de onde você tirou aquele ser vivo, né? Então, não digo um, dois, eu digo vários, né? Que é o que acontece com a questão do tráfico de animais, né? Então você não faz o contrabando de um animal, você faz o contrabando de N animais, né? E uma quantidade grande, né? Então, quando você acaba fazendo essa transferência de seres vivos para habitats diferentes, né? Além de o ser vivo sofrer, você também ocasiona o desequilíbrio dos ecossistemas, tanto que recebeu quanto que foi retirado, né? Então, por exemplo, você tem seres bem diversificados, diferenciados lá na região da Austrália, lá no continente da Oceania, e que são totalmente diferentes, por exemplo, dos seres vivos que habitam as regiões tropicais, né? A nossa região, por exemplo. Então, para vocês verem, né, que cada ecossistema, que cada região, cada bioma, né, tem os seus próprios seres dentro dos seus nichos ecológicos, vivendo em seus habitats, tá? Então, isso é muito importante, a gente conhecer essas relações dos seres vivos, né, com as suas categorias de lugar e função. O fluxo de energia, gente, é voltado, né? O estudo do fluxo de energia é voltado ao estudo da energia que interage, que é né, como se diz, utilizada e produzida por esses seres vivos, e também sobre os fatores abióticos, né, que eu falei, que são os nutrientes, os elementos químicos, os compostos, né, que estão naquele ecossistema. Então, a energia que os seres vivos necessitam, né, a energia que nós precisamos é realmente da alimentação. Se a gente não se alimenta, né, a gente não consegue viver só de fatores abióticos. Há quem diga que consegue, né? Os caras muito loucos aí que falam que faz fotossíntese, papapá, bom. Mas biologicamente não é essa questão. Biologicamente é que os seres consumidores necessitam de se alimentar, né? Então, é por isso que nós temos esse conceito em torno da teia alimentar, né? Então, a gente falou dos autótrofos, né? Que dentro de um fluxo de energia que ocorre dentro do ecossistema, os autótrofos têm que tipo de nicho ecológico? Qual que é a função dos autótrofos dentro do bioma?
É transferir a energia captada, no caso da irradiação solar, né? E num fluxo unidirecional, por quê? Porque ele capta aquilo, né? E ele mesmo processa aquela energia que ele captou, né? Que aquele ser autótrofo captou da irradiação solar, né? Então, ele não promove como se diz, a luz solar, ela não é um elemento químico que vai entrar na reação da fotossíntese e vai se transformar em alguma coisa. Não. A energia solar para uma fotossíntese, para uma reação de fotossíntese, ela é apenas um catalisador, ela é apenas um elemento necessário, é o meio necessário para que aquela reação química ocorra, aquela reação da fotossíntese, né, que é captar o oxigênio, né, trazer para dentro da planta, em que você tem aí a glicose e a radiação solar como catalisador dessa reação, que vai transformar, né, o gás carbônico, né, que vai transformar, no caso, em oxigênio. Mas, na verdade, né, a energia solar, ela não passou de mero auxílio, né, de um meio apenas. Ela não é um elemento químico que se transformou em alguma coisa, né? Então, foi absorvida aquela energia para que os seres autótrofos possam, então, produzir elementos químicos que são necessários, no caso, para a sobrevivência e para a existência de outros seres dentro daquele bioma, dentro daquele sistema, né? Então, a energia, ela diminui ao passar de um nível trófico para o outro, né? Então, o que é isso? Que energia que diminui? Bom, muito bem. Se eu tenho, né, a energia solar que foi utilizada na fotossíntese, eu gerei uma substância que vai ser usada por outros seres vivos, né? A energia envolvida ou necessária nesse sentido, né, na energia necessária da radiação solar, ela não é mais um fator, digamos, crucial para que o consumidor, o ser que está comendo, né, por exemplo, essas plantas, né, possa digerir e transformar aquilo em energia. Concordam comigo? Então, o ser consumidor que está se alimentando daquelas folhas não necessariamente precisa da energia solar para se alimentar e adquirir energia. Logicamente, ele precisa da luz solar para outras funções, mas não para isso. Por isso que, ao passar numa cadeia linear, numa cadeia alimentar linear, toda essa energia ela é também dissipada linearmente, né? A matéria orgânica, então, ela é reciclada, que é o que acontece. Então, digamos, eu tenho alfacinha, eu tenho um bichinho, né? O bichinho come a alfacinha, né? E excreta. Essa matéria orgânica que o bichinho, né, defecou ali, ela é reciclada. Reciclada em que sentido? Ora, ela vai virar, né, alimento para os seres decompositores, que são as bactérias, os fungos e outros seres microbianos ali daquele solo ou daquela região aquática. Entenderam? Né? Então vejam que está tudo interligado. Ai, nossa, é engraçado isso, sabe? Porque é um conceito tão simples, é um conceito tão básico, né? Essa questão da transformação de substâncias, né? Que é nisso que a gente, às vezes, as soluções dos problemas estão nas coisas simples da vida. A natureza ensina, né? A própria natureza mostra o caminho para a gente poder se adequar em algumas situações. Então, a gente tem aí a questão da utilização de resíduos orgânicos domiciliares, que são os nossos dejetos, vou falar mesmo, cocô é o nosso dejeto aí, né, que vai para o esgoto. Então, existem N projetos aí de reutilização desses dejetos. Porque hoje o que acontece? Hoje vai, por exemplo, para a Saneparzão, faz lá o tratamento, né, e sobra um lodo. Esse lodo é pura matéria orgânica e que pode gerar energia, né, na forma de biogás, né, que é o mais conhecido, né, mas também na forma de composto material para queima, que é o caso da biomassa, né? Então existem formas de você
transformar esses dejetos. E agora está aí uma corrida, né, internacional, né, porque já existem vários países, mas os países ainda em desenvolvimento, né, ainda é uma novidade, digamos assim, você ter usinas de biogás, né. Então, a ideia é realmente você eliminar a questão de deposição de rejeitos ou de lixo, né, em áreas de solo, né, em áreas terrestres. Então, poxa, em vez de você cavar uma vala ali, você pode transformar esse resíduo em produto, né? Então, poxa, isso eu vejo desde o início da minha faculdade, olha, não vou dizer, faz tempo, né? Tipo, faz um tempo já que eu vejo toda essa movimentação em cima disso. Na época da minha faculdade, isso foi em 2004, eu fui fazer uma visita técnica, né, com a minha faculdade lá naquele aterro da Cachimba, né? Era um dos únicos aterros, na verdade, se não o único aterro, porque o resto era lixão, né? Então, existe uma diferença entre lixão e aterro sanitário. O aterro sanitário é uma área projetada, né? Para receber os rejeitos, né? E naquela época você já tinha, então, as tubulações, né, inseridas nas celas onde eram colocados os resíduos, né, e compressados, esses resíduos eram comprimidos e colocado terra, então existia todo um sistema, que eu vou falar disso mais para frente, né, e lá naquela época já se tinha projetos da reutilização daquele gás metano que era simplesmente desperdiçado, era queimado, né, lá no aterro da Cachimba. Hoje é um aterro desativado, mas o gás metano ainda existe lá. Então, o gás ele ainda é formado e vai ser formado aí para mais de 50 anos para frente ainda, né? Então, não existia um jeito aí de canalizar, né, essa energia. Então, para vocês... Oi, Lucas, pode falar. Professor, o aterro sanitário em si, ele gera muito dano para a Terra? Sim, ele é projetado de forma que não, digamos assim, de forma que não cause tantos danos quanto um lixão, mas ele causa, porque você tem que fazer uma impermeabilização do solo para colocar os rejeitos, né, para colocar os dejetos. E essa impermeabilização, né, porque você tem que fazer essa impermeabilização para impossibilitar, né, que esteja em contato direto com o solo virgem, né? E daí a ideia é que esses rejeitos domiciliares, eles depois de 50 a 100 anos, eles comecem a se degradar, né? E esse solo vai assentando e você vai colocando terra até formar então um composto orgânico no fundo mais inerte, que não vai mais gerar gás metano, que não vai mais ser tão prejudicial, mas vai formar um solo, né, separado do solo em volta, né, daquele terreno que foi cavado, entende por quê? Porque ele foi impermeabilizado, né? Entendi, entendi. Então, você vai poder construir casas em cima, parques, árvores, sim, daqui 100 anos, Mas, né? professor, não há um risco de uma erosão ou algo Corre. na Terra? Sim, é por isso que a ideia é que os aterros desativados eles fiquem inativos, ou seja, não pode construir nada na região durante pelo menos 50 anos. Entendi. Muito obrigado, professor. Imagina, coloquem suas dúvidas aí. Se eu souber responder, isso, Jorge, o chorume. O chorume, na verdade, é o líquido, né, que é gerado a partir da decomposição. Então, os seres decompositores que estão lá trabalhando em cima dos nossos dejetos, né, eles geram também compostos, né? Então, assim, tudo se transforma. Lavoisier na veia, né, gente? Nessa vida, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a Professor, gente... Oi? é do lixão? Diga, Lucas. Hã? É Não entendi. permitido a utilização de lixão nos municípios? Ainda tem lixão, Paraná bem, mas São Paulo tem bastante lixão, principalmente na região interiorana. Você ainda vê muito lixão. Até o final do ano, Tinha dos lá. anos. Oi? É bem feio, porque lá no interior da minha cidade tinha. Aí eles criaram um aterro. Nossa, mas Uhum. você conseguia sentir o cheiro do lixão a quilômetros.
Sim, porque é um sistema completamente desregular, né? Você não tem nenhum tipo de regulamentação ali em cima. Então, o lixão simplesmente é uma área que foi cavado um buracão e a galera só vai jogando lixo, não tem nenhum tipo de controle. E a ideia é que esse tipo de lixão não tenha mais, né? A ideia, na verdade, que tem que ser implantada, né, é que não haja mais aterros, inclusive, e que a disposição dos resíduos em solo ela não seja mais permitida. Para vocês terem uma ideia, gente, nossa, na década de 80, início da década de 80, final da década de 70, bom, a gente aqui no Brasil teve a nossa revolução industrial na década de 50, né? Então, 40, 50 que começou realmente aí dar um boom, né, nas indústrias aqui no Brasil. A gente tinha rejeitos industriais que naquela época, início ainda da década de 80, era permitido enterrar esses resíduos sem nenhum tipo de impermeabilização, sem nenhum tipo de cuidado. Contanto que as indústrias, por exemplo, de óleo, fabricantes de óleo assim para carro, para essas indústrias que a gente conhece aí, famosas, que fabricam esses produtos, tá? Tirando Petrobras, obviamente, que já era mais organizada, né? Mas indústrias que fabricavam produtos oleosos, por exemplo, da fabricação de produtos oleosos é gerada uma borra oleosa que é extremamente tóxica, né? E essa borra era enterrada, simplesmente, pegava, cavava um buracão lá no mato e indústria, entende? Então você não tinha nenhum tipo de controle, né? O chorume é então esse líquido, né? Que a partir dos dejetos domésticos ou domiciliares, ou orgânicos, né? Você tem a formação desse líquido que pode ser tratado. Então, ele é tratado e pode retornar para o corpo hídrico, né? Para o rio. Mas ele tem que ser tratado antes, né? Leandro, tinha prazo até 2021, mas você acha que se cumpre? Não tem como se cumprir. Isso é só meta, né? Porque é tanta roubalheira porque para você construir aterro, Leandro, você precisa de grana, você precisa de muita grana. Você tem todo um investimento de equipamento, você tem que ter uma estação de tratamento de chorume dentro do aterro, né? Então os municípios têm que construir esses aterros, né? Então o que acontece? Não pode ter lixão, beleza? Então vamos mandar todo mundo da região metropolitana, por exemplo, e não só a região metropolitana, mas regiões próximas, que nem, por exemplo, eu não sei se Mandirituba, Quitandinha, essa região já é considerada como região metropolitana de Curitiba, pelo que eu me lembro ainda não. Mas, por exemplo, são outros municípios que valiam ainda da cachimba, e agora a gente tem outro aterro, né? Que se valem dos aterros do município de Curitiba, por quê? Porque não conseguem se adequar e não conseguem verba, ou, né, justamente porque é uma roubalheira, não conseguem verba para construir esses aterros, né, e atender essa portaria de adequação do zero lixão, né? É por isso. Então, é uma situação bem complicada. Em países desenvolvidos, você não tem aterro. Imagine, Japão, aterro. Como é que vai ter aterro no Japão, cara? Eles não têm nem terra para plantar, vai ter aterro. A gente aqui fica esbanjando aterro porque é mais barato, aterro e lixão é mais barato do que você implantar tecnologias de aproveitamento, reaproveitamento desses resíduos. Então, é aquilo que eu falo, são muitas situações, existem várias tecnologias já, mas ninguém se dá conta do quê? Porque ainda é barato enterrar lixo, porque ainda é barato só cavar um buraco e jogar ali, né? Então, existe uma série de situações que embargam, né, o crescimento nesse sentido, o crescimento científico-tecnológico nesse sentido. Até PIEM já é? Obrigada, Thiago, não estava sabendo. Pois é, então já é. De pós-graduação sobre geração do biogás. Eliane, você tinha comentado mesmo. Pois é, então, a gente tem vários projetos, a gente tem, inclusive, usinas já implantadas, né? Inclusive, eu coloquei um vídeo para vocês de mini usinas de biogás. Então, é uma usina mini, portátil, que você pode colocar, por exemplo, tem uma chácara, por exemplo. Daí dá para colocar na chácara, assim, e ela atende
né? Se não me engano, ela gera energia para 8 dias seguidos, né? Uma mini usina. É bem interessante. Coloquei o vídeo nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de tecnologias de tratamento de resíduos. Vamos lá. Então, aqui a questão do fluxo de energia, né, que eu estava falando, é essa questão, né? Então, você tem, por exemplo, né, a energia do Sol, né? Essa energia, né, ela é transformada, né? A energia não digo, né? Mas a planta, né? Ela utiliza dessa energia, então, para transformar, né? Para transformar os elementos químicos, né? Da reação química, por exemplo, da fotossíntese, né? Para os outros seres, dentro dessa cadeia alimentar. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, a geração de matéria e eliminação de energia, geração de matéria e eliminação de energia, geração de matéria e eliminação de energia. Então, veja que a energia, ela é sempre gerada de alguma forma pelos seres. Essa energia é o que nos move a viver, a ter vida, né? A se movimentar, a pensar, a enxergar, que todas as funções do nosso corpo estejam ativos, né? Isso vale para todos esses seres vivos dentro de uma teia alimentar, né? Aí a gente tem as famosas pirâmides ecológicas. O que é uma pirâmide ecológica? É a representação gráfica das relações entre níveis tróficos, e no caso quantitativo, porque você acaba fazendo um estudo, né, dentro dessas pirâmides ecológicas, os biólogos, químicos, geólogos, todos os estudiosos que trabalham com ecologia, né, e o estudo, a ciência do ambiente, né, eles fazem um estudo quantitativo e quantificam mesmo, né, o número de seres de determinado ecossistema e mapeiam, né, a relação, as interações entre eles, quem que é consumidor, quem que é decompositor, quem que é ser heterotrófico, né, e assim por diante. Então, só, né, dando aqui um panorama do que são essas pirâmides ecológicas, você tem, por exemplo, a pirâmide de números, que representa realmente quantitativamente o número de indivíduos de determinada espécie, né, naquela região. Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, quantidade de organismos em uma cadeia, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, 20 aves, 300 gafanhotos e 1000 plantas. Né? Então, opa, essa pirâmide, ela está coerente com a relação entre esses seres, ou seja, eu tenho 1000 plantas que podem alimentar tanto as aves quanto os gafanhotos. Né? Então, eu tenho, digamos, uma quantidade de seres primários, aqui aí que esqueço, consumidores não é. Ai, olha, a professora não lembra de cor todos os nomes que eu esqueci. Eu falo heterotrófico, produtores, vocês têm que me dar um tchunque, me lembrar aqui. Então, você tem os seres produtores, né? Os seres produtores sempre que tem que estar em maior quantidade em relação aos outros seres. Por isso que o nome é pirâmide, né? Porque tem que, de fato, formar uma pirâmide. Lógico que depois existiu um estudo mais fino em cima dessa relação dentre esses seres, né? Mas a quantidade, né? O número de seres produtores deve exceder o número de seres consumidores, porque os seres produtores, além de fornecer elementos químicos essenciais para o ecossistema, que seria a questão de elementos químicos que fazem parte da composição da nossa atmosfera, do nosso solo, né? As plantas, elas fazem todo esse movimento, elas geram, além de gerar energia, né, elas também transformar a energia, elas também geram elementos químicos a partir das reações químicas que nelas ocorrem, para suprir aquele solo, para suprir a composição da nossa atmosfera. Né? Então, quando a gente fala de elementos químicos, sim, oxigênio, nitrogênio, potássio, é isso. Né? Então, são esses elementos químicos que são necessários, né, tanto para o solo, quanto para a atmosfera, quanto para um ambiente aquático e assim por diante. Então, por isso que o número de plantas tem que ser muito maior, tem que ser maior.
Aqui, nesse caso, ao lado, eu estou apresentando, né, uma... Sorry, agora eu berrei com o dog. Então, nesse lado aqui, eu estou apresentando para vocês uma pirâmide desregular, né? Irregular, totalmente irregular, né? Então, o que acontece? Eu tenho 20 aves para 1.000 besouros e para 13 pés. Então, o besouro se alimenta do ipê, né? E as aves se alimentam do besouro, que também podem se alimentar dos ipês, né? Que dependendo das aves. Então, você veja que esses besouros, a quantidade desses besouros vai causar um desequilíbrio, né? Nesse ecossistema, né? Então, isso representa bem, o estudo das pirâmides ecológicas são muito importantes para você entender o que está acontecendo em um determinado ecossistema, sabe? E identificar os problemas que isso pode gerar naquele ecossistema, né? Então, existem várias histórias, né, que trouxe lebre de não sei da onde para um ecossistema, não sei aonde, daí as lebres comeram todos os ratinhos daquela região e se proliferaram demais, porque não tinham predadores naturais naquela região, naquela determinada região, aí tiveram que trazer um predador para aquele ser, e daí deu maior desequilíbrio. Existe uma ciência, né, que estuda toda essa relação entre os seres de um ecossistema, né? Então, zootecnia, né? Todas essas áreas, né, da biologia, da microbiologia, da botânica, da zootecnia, são áreas importantíssimas para o estudo desses seres, da interação desses seres. Aí a gente tem aqui a pirâmide que é representada por uma pirâmide de biomassa. Sim, acontece em todo lugar, Jorge, com certeza. Pirâmide de biomassa. O ser humano é bocó em qualquer lugar, seja aqui ou em Madagascar. Olha, até rimou. Vamos lá. Então, aqui você tem uma pirâmide de biomassa, né, que representa a quantidade de matéria orgânica de um nível trófico. Matheus, o fluxo de energia pode ser calculado nas pirâmides? Só uma dúvida mesmo. Sim, pode. Uhum, pode. Daí você. Só que, né? Não vou aprofundar isso aqui porque não faz sentido. A gente não faz zootecnia, né? Isso aqui é um apanhado geral, nem biologia. Isso aqui é um apanhado geral de como funciona. Mas o estudo dessas pirâmides serve também para entender o fluxo de energia entre esses seres, com certeza, né? A pirâmide da biomassa, agora, que está relacionada com a quantidade de matéria orgânica de um nível trófico, né? Então, a matéria orgânica é aquilo que a gente produz, né? Então, o que é matéria orgânica? Tudo aquilo que pode ser decomposto, né? Então, por exemplo, aqui você tem, né, nessa pirâmide aqui, você tem a parte, né, de alfafa, que são digamos, os primários. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho, tá? Não. Opa, desculpa, pessoal. Tava aqui resolvendo uma parada. Então, o que eu estava falando, né? Aqui na pirâmide de biomassa, por exemplo, a gente tem uma representação, né, até em questão de toneladas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, 8 toneladas de alfafa que vai alimentar os bezerros, né? E aqui a gente tem, por exemplo, 1 tonelada, né, de peso ali de consumidores, né? Que são os produtores, consumidores, e aqui a gente tem uma pessoinha, né? Um adolescente aí que pesa 47 quilos. E quanto que esses seres aqui nessa pirâmide vão gerar de compostos orgânicos? A alfafa vai gerar muito composto orgânico. Por quê? Porque a alfafa, né? Ou no caso, os seres vegetais aqui primários ou produtores, eles geram matéria orgânica
já naturalmente. Por quê? Matéria orgânica, como eu disse, é todo aquele composto que pode ser, né, decomposto no ambiente. Isso é matéria orgânica, né, que tenha bastante. A gente fala assim, é da química orgânica que tem carbono, hidrogênio. Sim, basicamente é isso, né? Então, matéria orgânica você tem uma composição que é de fácil decomposição, tanto do meio quanto de outros seres, né? Então você consegue decompor. Então a gente foi colocado, né, aqui que a alfafa já produz uma quantidade aí referente, né, a 8 toneladas aí de matéria orgânica. Um bezerro, né, gera mais ou menos de matéria orgânica, isso eu tô falando de excremento, de suor, de pelo, de, né, tudo que a gente gera, né, de rejeitos orgânicos de nós, né? Então, assim, quando a gente se alimenta, o resto da comida ali é rejeito orgânico, né? Então, um bezerro ele vai gerar cerca de 1 tonelada de rejeito orgânico. E isso aqui tá interagindo, né? E um adolescente gera em torno de 47 quilos aí de rejeito, né, de matéria orgânica. Então, nessa proporção, ainda, né, tá ok. Então, a pirâmide, ela se mostra ok, por quê? Porque os bezerros vão se alimentar aqui esse consumidor primário vai se alimentar aqui, né, desses seres produtores, né? E o homem aqui, no caso, a gente foi colocado adolescente, né? Um serzinho aqui, um homem que daí está no topo da cadeia aqui, vai se alimentar tanto aqui desses seres produtores quanto desses seres consumidores primários. Né? E vão gerar uma quantidade de biomassa ou de matéria orgânica proporcional à quantidade que ele se alimenta. Tá bom? Então tá ok. Agora, essa outra pirâmide, que não é nem um pouco pirâmide, deveria ser, mas não é, né? Mostra a relação entre fitoplâncton e zooplâncton. O que é isso, professora? Fitoplânctons são seres vegetais, né? Muitas vezes tem, né, desde microscópicos, né, até visíveis a olho nu, né? Então são seres vegetais, são algas, né? Que ficam, então, dispersas, né, em ambientes aquáticos. E daí você tem os zooplânctons, que são seres não vegetais, mas, né, do reino animal, que são animais, e que também possuem proporções microscópicas e até visíveis a olho nu, né? E você tem essa relação de biomassa, né, da geração, e eles também geram matéria orgânica, porque eles se alimentam né, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Não só o zooplâncton se alimenta do fito, como também os peixinhos se alimentam do zoo e do fito, né? Então, a geração de matéria orgânica desses seres tem que ser proporcional. Essa pirâmide, ela está invertida, ela tinha que ser ao contrário, né? E os fitoplânctons, né? Ela tinha que ser ao contrário, tinha que ter menos zooplânctons e mais fitos, mesmo porque você tem outros seres aqui em cima que se alimentam desses dois seres aqui, né? E precisam gerar matéria orgânica. Então, veja que a matéria orgânica gerada pelo zoo é muito maior, né? O que acaba causando aí um desequilíbrio entre esses seres, né? Então, você acaba tendo a proliferação demasiada de um e a extinção, ou então a diminuição exagerada de outros, né? Causando aí o desequilíbrio. Oi, gordinho! Olha quem chegou! Olha! Oi, gordinho! Eu cheguei! Vim dar oi pra mãe! Dá oi pra todo mundo! Oi! Eu vim na aula de ciências! No ambiente não, ele quer comer. Chegou o malditinho. Gente, tá todo mundo vivo? Ah, bom. Ufa. Achei que tinha todo mundo morrido. Que horror que tava todo mundo quietinho. Estão prestando atenção. Então tá bom. Tchau, gordinho. O gordinho saiu. Beleza. Então, assim, gente, é só para dar um panorama geral, né, do que se trata essa questão das pirâmides, da relação entre esses seres, né? Aí a gente também tem, então a gente falou de pirâmide de biomassa, pirâmide
Opa, pirâmide de números com relação ao número, né, de seres, a pirâmide de biomassa com relação à quantidade de rejeitos orgânicos que um ser produz e que deve ser decomposto por outro ser, e que se houver um desequilíbrio, essa matéria orgânica não será decomposta, que é o que acontece com o nosso lixo, né? A gente gera muito mais resíduo do que os micro-organismos lá da terra conseguem suprir, né? Então é isso que acontece. O que que rola? A população cresceu, né? Então a gente falou já sobre isso aulas passadas, que a população teve um crescimento muito acelerado e a geração de resíduos orgânicos dessa população aumentou junto, né? Teve um aumento também significativo, juntamente com o número da população, e o planeta, ou os seres decompositores do nosso planeta, que estão aí, né, por exemplo, na Terra, antigamente, como é que fazia? Ah, enterrava os rejeitos, enterrava, né? Porque não tinha problema, porque era pouco, você tinha toda uma região, né, de seres decompositores que poderiam decompor essa matéria orgânica e transformar em biomassa. Mas não é esse o caso. Né? Então, como a população cresceu demais, a gente tem mais geração de matéria orgânica e menos seres decompositores para poder fazer o trabalho de decompor todo esse lixo que a gente produz, né? Que eu estou falando de lixo orgânico, tá, gente? Não resíduo tóxico, resíduo industrial, resíduo inerte, não esses. Estou falando de lixo doméstico. E daí a gente tem a pirâmide de energia, que é relacionada à quantidade de energia acumulada em cada nível, né? Isso é muito importante, pessoal. Esse estudo da pirâmide de energia também é muito importante para a gente estudar as relações de transferência, tanto de compostos quanto de energia de um ser para o outro, dentro dessa cadeia alimentar. Quando a gente estudava essa parte aí lá na biologia, nas ciências, né, lá no ensino médio, no ensino fundamental, acho que a professora falava, né, vocês lembram, né, que, poxa, não pode poluir o rio, porque se poluir, o peixe vai comer a poluição, e daí a gente come o peixe, a poluição vem pra gente. Lembram disso? Pois é, isso acontece. É isso mesmo. E por isso que é importante essa pirâmide de energia ser estudada, porque os cientistas, então, eles podem, né, verificar a transferência, né, desses elementos para para os seres dentro de uma cadeia alimentar. E é por isso, inclusive, esse estudo é aplicado quando há, por exemplo, o vazamento por exemplo, de petróleo em bacias hidrográficas, em que os peixes são contaminados, e que daí o que acontece? A população tem que se precaver, não pode comer, não pode se alimentar mais daqueles seres daquela região. Teve até, lembra, um acidente lá do navio, final do ano passado, que teve derramamento de óleo, que as manchas de óleo apareceram no Rio de Janeiro, né, Bahia, né, tá toda a questão da costa nordeste, e chegou até a costa do Rio de Janeiro e São Paulo, né? E daí houve toda uma discussão acima da alimentação proveniente, né, desses locais, dessas regiões, mesmo porque você tinha uma região costeira da parte do Nordeste de bastante extensão que foi afetada, e as pessoas se alimentavam ali, né, da pesca, da alimentação, né, com os frutos do mar, né, os mariscos, as ostras, né, daquela região. E houve até houve um estudo em cima, né, dessa questão de transferência, né, de compostos advindos dessa poluição, né, dessa contaminação. Então, esse estudo da pirâmide de energia, ela serve também para isso, né? Então, é o acúmulo tanto de energia ou de substância em cada nível da cadeia alimentar, né? E ela nunca pode ser invertida, ela nunca é invertida, né? Porque as plantas, né, elas são a base
né, do sustento, né, de toda a cadeia. Então, você veja, quando isso acaba, e a gente, ó, se fu, né? Então, falando, né, de uma maneira mais simplista, é isso, né? Então, os estudos dessas pirâmides são importantes. Vamos lá. As relações... isso aqui a gente via na escola, lembram disso? As relações ecológicas, né? Então, a gente tem as relações ecológicas entre os seres, né? Então, a gente tinha as intraespecícias, interespecícias, que são dentro da mesma espécie, né? E as interespecíficas, que são, né, de várias espécies. Então, você tem relações harmônicas, que são relações em que os dois seres ganham, né? Os dois seres se aproveitam daquela relação. E você tem a relação desarmônica, que daí é uma relação em que um ser acaba, né, por sofrer consequências, né, ruins. Então, entre espécies, você pode ter uma relação harmônica, por exemplo, na formação de colônias, que é o caso, por exemplo, das abelhinhas, né, que elas formam colônias dentro de um sistema, de um regime bem, como se diz, organizado, né? Então elas formam colônias para conseguir sobreviver em comunidade. É bem interessante. Né? Então tem o sistema de colônia. Então você veja, né, que até mesmo os seres lá na natureza, eles se organizam. Puta, se organizam muito melhor que nós, né? Se for pensar na realidade, porque você não vê uma abelhinha roubando, né, o néctar da outra abelhinha, você não vê a outra abelhinha, né, matando a outra abelhinha por causa do mel, você não vê essas coisas. Tipo, você colocou o ovo aqui, esse buraquinho aqui era o meu lugar de colocar o meu ovinho, sai daí, pai, mata o ovinho da outra, tipo, né? Não tem essas coisas. Então, a gente deveria aprender com a natureza, né? Não é verdade? Mas a professora parece meio louca falando, mas às vezes eu fico observando essas relações, sabe? Eu preparando aqui a aula para vocês, porque assim, eu sou química, né? Eu sou química ambiental, na minha formação básica. Então, assim, fazia tempo, assim, que eu tive que dar uma estudada, uma relembrada, né, nessa parte, assim, das relações entre os seres, e eu fiquei aqui matutando, né, fiquei, putz, não, sim, claro que tem, Jorge, né, tem os passarinhos trapaceiros, tem umas relações, assim, lógico que eles têm entre si também uma relação, né, de desavenças, com certeza, mas nada comparado a nós, né. É verdade, tem. E tem as relações lá dos pinguins, né? Que a mulher, depois que para e sai para a vida, né? Para se recuperar, tem quase 5 meses de férias e o macho ali, o pinguim macho, que fica cuidando da cria. São relações bem interessantes, né? Sim, tem várias relações. Então a gente tem as relações desarmônicas, né? Que, por exemplo, o canibalismo, a competição, né? Que acaba gerando ali um atrito, uma relação mais dificultosa, não é desarmônica, né? Não que gere um desequilíbrio, porque os indivíduos eles acabam se juntando, formando então as suas populações e comunidades, e dentro desses sistemas eles têm que encontrar uma maneira de, né, conviver. E logicamente que acontece então as relações desarmônicas, como o Jorge lhe comentou, né, dos passarinhos trapaceiros. Também acontece, claro. Aqui, né, você tem entre as espécies, então, entre as espécies é bem interessante, porque são espécies diferentes. Aqui a gente falou da mesma espécie, né? Então, aqui você tem espécies diferentes vivendo de forma harmônica e desarmônica. Então, veja que tem desarmônica é mais natural, por quê? Porque a própria competição, a caça, né, e a, a questão, né, da alimentação predatória, porque você tem, né, a relação predatória entre os seres, isso é desarmônico, né? Mas faz parte, né, do ecossistema, aquilo que eu falei, né? Então, você tem uma relação entre os seres, mas que existe todo um respeito, né, em cima dessas relações naturais, né? Então, aqui você tem entre espécies as harmônicas, que seria o inquilinismo, né? Então, tem o mutualismo, a simbiose, a
foresia. Eu acho que eu coloquei aqui mais para frente. Ah, não coloquei. Mas eu explico para vocês. O inquilinismo, né? Então, você tem por exemplo, você tem alguns seres, existe um sapo, é bem esquisito. Eu até devia ter colocado uma foto aqui. Existe um sapo que ele tem vários. É um sapo aquático, então ele tem vários, uma camada, né, de pele, assim, com vários buraquinhos, assim. E tem seres que vivem ali. Eles são inquilinos ali, né? Eles vivem ali naqueles buraquinhos, mas não incomoda o sapo. É uma paia, faz, como se diz, é uma relação ali harmônica, né? E aí você tem, por exemplo, a simbiose, né, em que os dois seres ganham também, né, na partilha, por exemplo, de alimentos, ou então, às vezes você vê também aqueles, né, as baleias, né, os tubarões que acabam, os fitoplânctons e zooplânctons acabam se aderindo à pele, né, desses animais, e você vê que às vezes tem peixinhos ou caracóis ou caramujos, né, outros seres que ficam nas costas ou próximos a eles sempre se alimentando, porque ali é uma fonte de alimento, né, fácil, né? Então, você tem todas essas relações, né? Eu só coloquei aqui de uma forma para vocês lembrarem, né, dessas relações, dessas interações entre os seres, mas não é o foco da nossa disciplina, né? Só para vocês lembrarem que existe, inclusive eu também lembrei, né, de muitas dessas relações, bem interessante. Mas se vocês quiserem, tem a apostila aqui, ó, do professor Cassini, eu coloquei aqui o link justamente para vocês, se tiverem curiosidade de conhecer mais sobre essas relações ecológicas, vocês dão uma passadinha lá, tá? Nossa, pessoal, super me empolguei, eu tô vendo a galera aí partir, né? E a gente só vai falar mais desse slide aqui, tá? E daí a gente termina, porque a aula que vem a gente entra na parte de biodiversidade, tá? Então, aqui, a dinâmica populacional, predador versus presa. Aqui é um case que eu coloquei para vocês, depois de ter falado de todas essas relações entre a cadeia alimentar e a teia alimentar, né? Então, é uma relação, né, ao longo dos anos, tá, da dinâmica das populações da lebre americana, né, então uma lebrezinha, um coelhinho, que é a presa, e o lince canadense, né, que é o predador. Né? Então, você tem o lince aqui representado por esses pontinhos, por essa linha pontilhada, e a lebre, né, o número, né, de população, aqui o número de indivíduos, você tem a quantidade de indivíduos, né, ao longo dos anos. E aqui a lebre americana, a quantidade de indivíduos que você tem. Né? Então, você tinha, né, lá em 1850, uma maior quantidade, né, de lebres, né? E você vê que ao longo dos anos, né, essas quantidades elas vêm decaindo, né? E tanto do lince também, né? Ainda se mantém um equilíbrio, né? Mas você consegue enxergar a partir desse gráfico que existem alguns pontos, como por exemplo ali nos anos, né, 1900, entre 1925, né, em que você tem uma variação, né, na quantidade dessas populações e que pode ter ocasionado então uma uma disfunção dentro daquele ecossistema, né, um desequilíbrio. Então, a professora colocou aqui só para ilustrar, né, e fazer vocês pensarem, né, analisando esse gráfico, que em determinados pontos você tem até, né, quase que a quantidade de predadores ultrapassando a quantidade de presas. Então, você vê, a partir disso, que o número, né, a quantidade de alimento desse lince estava decaindo, provavelmente por causa da competitividade com outro ser, pode ter sido até o ser humano, que observou na lebre uma fonte de alimento e começou a caçar demasiadamente. Então, são hipóteses que podem ser levantadas a partir da análise desses gráficos, né? Então, a professora colocou aqui, né, de forma a ilustrar a aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Aula que vem a gente então vai falar de biodiversidade, até que enfim, né? Falar das relações dos ciclos biogeoquímicos
né, que ocorrem nesses ecossistemas. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula. Novamente, quem tiver dúvidas, quem tiver problemas com relação à nota, quem tiver dúvidas com relação à entrega de trabalhos, à prova, à recuperação, blá, 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 me manda um e-mail lá, tá? Que a prof responde. Beijo, Lucas. Beijo, gente. Beijo, Jones. Tchau, Alana. Beijo. Tchau. Boa noite a todos. Oh, gordinho, eles te amaram. Viu, gordinho? Boa noite, Jorge. Boa noite, Macaia. Tchau, Thiago. Tchau, Renan. Até.